Olá, você está no canal Professor Alda e o vídeo de hoje traz algumas questões da banca IPEL. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. E vamos à primeira questão, que tem um texto, é uma questão aí que, a princípio, pode ser uma questão de interpretação ou compreensão textual. Tem um vídeo no canal que explica as diferenças entre compreensão e interpretação textual. Eu recomendo que você assista para poder diferenciar e não errar mais as questões de interpretação e compreensão nas suas provas. Então, primeira coisa, tem um texto na minha prova, o que eu faço? Eu vou ler esse texto inteiro? Não, eu não vou ler esse texto. Tem certeza, professora? Tenho certeza, você não vai ler esse texto. Primeira coisa que você vai fazer é procurar qual é a questão que você tem que responder. Então, vamos lá. Questão número 1 está aqui embaixo. Não li o texto. No título do texto, foi utilizado um recurso estilístico para substituir o substantivo sol. Esse recurso é... Você notou que essa pergunta não tem nada a ver com uma interpretação de texto? Está perguntando sobre um recurso estilístico. Então, eu ia ficar lendo o texto, perdendo meu tempo precioso e, na verdade, não precisa. Eu vou primeiro na questão. Se a questão pedir que eu interprete ou que eu compreenda o texto, então eu volto no texto e leio. Mas aqui eu já ganho alguns minutos para pensar em outras coisas depois, né? Porque eu vou precisar de tempo para realizar essa prova. Então, vamos lá. Eu estou procurando aí o recurso estilístico usado para substituir o substantivo sol lá no título. Então, eu vou voltar para ver só o título. Sol, astro-rei, é visto com marcas gigantes que corre risco de explodir. Então, qual é o recurso estilístico? Ele está aqui, ó, quando a palavra astro-rei se refere a sol. Então, astro-rei é o sol. Aí eu vou lá embaixo, né, e tentar identificar astro-rei, né? Eu vou buscar aí qual é o recurso estilístico que está substituindo o substantivo sol. Então, vamos ver personificação, perífrase, polissíndeto ou pleonasmo. Vamos ver o que significa cada um deles? Primeiro, vamos ver o que é personificação. É também chamado de prosopopeia e é a atribuição de característica humana a seres não humanos ou inanimados. Então, quando eu falo astro-rei, eu estou dando características humanas ao sol, esmiuçando um pouco mais o que seria essas características humanas, né? O que seriam? Os sentimentos, pensamentos, comportamentos, né? Coisas que não são seres humanos. Então, quando eu falo astro-rei, eu estou dizendo que o sol tem algum sentimento, o sol tem algum pensamento, manifestou alguma coisa, se expressou de alguma maneira, é um comportamento do sol, né? Vamos analisar. Um exemplo de uma personificação seria, por exemplo, o vento sussurrou em meu ouvido. O vento sussurra? Não, vento não sussurra. Eu estou dando uma característica humana ao vento. Isso é uma personificação. Estou atribuindo uma característica humana, como um sussurro. Sussurrar é uma característica humana. E o vento é o quê? Vento é uma força natural que não tem a capacidade de sussurrar. A personificação ela é usada para dar vida e personalidade aos objetos ou seres, criando uma conexão emocional com o leitor. Então, não se trata de personificação porque não estou atribuindo características humanas, de sentimentos, de pensamentos, né, a essa ação natural que é o vento. Então, personificação não é. Vamos excluir a alternativa A. Vamos para B, perífrase. O que é perífrase? A perífrase é uma figura de linguagem. Quando eu falo
em recurso estilístico, eu estou falando de figuras de linguagem, né? Que aí entram as figuras de palavras, figuras de pensamento, tá certo? Então, a perífrase é quando eu uso uma ou mais palavras para descrever algo ou alguém, em vez de usar o termo direto. Em outras palavras, é uma forma de descrever algo de maneira mais elaborada, de uma maneira figurativa. Um exemplo: em vez de falarmos a cidade de Nova York, podemos usar a perífrase, a cidade que nunca dorme, para descrevermos a mesma coisa, de forma mais poética ou expressiva. A cidade luz, Paris, a cidade da garoa, São Paulo. Então veja aí, o que falo lá, o que fala o título sobre o Sol. Sol, astro-rei. Está sendo usado duas palavras para descrever algo que é o Sol, de uma maneira mais poética, de uma maneira figurativa. Então, nós temos aqui o nosso gabarito, que é a letra B. Tem vídeo, gente, no canal sobre todas essas figuras de linguagem. Eu recomendo que você assista. Continuando, o que é o polissíndeto? Vamos aproveitar para entender. O polissíndeto trata-se de uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma conjunção para criar um efeito estilístico na frase. Em outras palavras, é quando uma conjunção... O que é conjunção, né? Temos, por exemplo, como, é uma conjunção, e, ou, mas, são conjunções. Tem vídeo no canal também sobre conjunção. Então, quando usamos a repetição da conjunção em uma mesma frase para enfatizar ou intensificar o que está sendo dito. Por exemplo, em vez de dizer ele comeu bolo, bebeu suco e foi embora, podemos usar um polissíndeto e dizer ele comeu bolo e bebeu o suco e foi embora. O e é a nossa conjunção aditiva, que está enfatizando a ideia de que ele fez todas essas ações de uma vez. O polissíndeto é comum na literatura e pode ser usado para criar um ritmo ou uma sensação de repetição ou acumulação na frase, certo? Então, não tem nada a ver aí com astro-rei, sol, né? O astro-rei. E o que é pleonasmo? Também tem vídeo no canal sobre pleonasmo. Pleonasmo é uma figura de linguagem que consiste na repetição desnecessária de uma informação já contida na frase. Repete algo que já foi dito. É o uso de expressões redundantes que não acrescentam novas informações. Está apenas dizendo a mesma coisa de uma outra maneira. Por exemplo, em vez de dizer subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, eu posso simplesmente dizer subir, entrar, sair. Não preciso repetir que eu estou saindo para fora, certo? O pleonasmo ele é usado de forma intencional para enfatizar uma ideia. Quero dar ênfase, quero dar mais força àquilo que eu estou dizendo. Então, cria um efeito de ênfase. Reforça uma emoção na frase. Por exemplo, quando eu digo, eu vi com meus próprios olhos. Se você viu, com certeza foi com os olhos. Não preciso repetir que eu estou vendo com meus olhos. Essa frase, que é muito comum de ser ouvida, ou a gente acaba dizendo em algum momento, né? Pode ser usada para enfatizar a ideia de que a pessoa teve uma experiência direta e pessoal com algo. Ela quer destacar que realmente ela viu com os próprios olhos. Em geral, o pleonasmo é considerado uma redundância desnecessária e pode prejudicar a clareza e elegância do texto. Então, o pleonasmo deve ser evitado. E não é o que ocorre aí na nossa questão. Não é isso, né? Não é essa alternativa. Nós já sabemos aí, então, que o nosso gabarito é a letra B. 2. Sobre as palavras elétricas e eletrônicos, estão aqui as palavras que vão ser analisadas. Elétricas e eletrônicos. São feitas as seguintes afirmações. Aí tem ali um valor de 100. Ambas apresentam o mesmo dígrafo.
vamos verificar, vou apagar aqui para ficar mais fácil de visualizarmos. Tem dígrafo em elétrica e eletrônico? Primeiro, o que é dígrafo? Só lembrando que trata-se de uma questão de fonética. Dígrafo é quando duas letras representam um único som, um único fonema. E são elas, né? CH, LH, NH, RR, SS, SC, SC com cedilha, XC, XS, GU e QU. Os dígrafos consonantais. Nós também temos dígrafos vocálicos, né? O an, en, in, on, um com M ou com N. Tem vídeo no canal sobre tudo isso, tá? Mas vamos lá. Tem dígrafo, então, nessas duas palavras? Não tem dígrafo. Então, essa aqui, ó, excluo. Ali, 200, tem outro valor. Ambas são proparoxítonas. Aqui já temos uma situação de acentuação gráfica, de tonicidade. Tem um vídeo muito bacana para você não errar mais o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Está no canal, vale a pena você pesquisar e se inteirar mais aí sobre o assunto. Então, são proparoxítonas? Proparoxítona, o que é? É quando a antepenúltima sílaba é tônica e todas as proparoxítonas são acentuadas. Vejamos. Então, nós temos aqui em eletrônicos, vamos começar por eletrônicos. A última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba forte. Eletrônicos, o som forte vem aqui e sim está acentuado. Então, é proparoxítona? Sim, é proparoxítona. Agora vejamos elétricas. Temos aqui a última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba também com som forte, elétricas. E também vem acentuado, então, ambas são proparoxítonas? Exatamente, ambas proparoxítonas. Temos outro valor, 300. A vogal tônica em elétricos é aberta? Sim, olha aí. Aberto, esse som é. Então, aqui, ó, é, só vai, né? Som aberto. É também uma alternativa correta. Tem outro valor aqui, 400. A vogal tônica em eletrônicos é fechada? Exatamente. O próprio sinal já indica que o som fecha. Olha aqui, ó, eletrônicos, abriu, fechou, certo? Então, é um som fechado. Temos aí 3 alternativas corretas. E a soma das alternativas corretas é... Então, eu vou somar. Olha aí essa questão que interessante. Tem que somar 200, 300... e 400. Qual é o resultado? Letra B, 900. Tem que prestar bastante atenção nesse tipo de questão. Terceira, na palavra superfície, a letra I é classificada como vogal na sílaba fi, si. É classificada como semivogal nas sílabas, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, é uma questão de fonética. Pede para identificar vogal e semivogal, para a gente não perder tempo. Para ser semivogal, teria que vir acompanhada de uma vogal, né? Por exemplo, ei, oi, né? Vogal e semivogal, ai. Teria que ter esse acompanhamento, vogal e semivogal. Mas, se vem apenas uma, né? Uma letra aqui, então trata-se de vogal sem dúvida nenhuma. Então, nas palavras superfície, a letra I é classificada como vogal na sílaba fi e si. Não vou perder tempo nessa questão. Gabarito letra A. 4. Segundo o texto. Agora sim, nós temos aí uma questão que pede uma compreensão textual. Quando eu leio um enunciado que diz assim, segundo o texto, está claro que se pede a compreensão textual, aquilo que está declarado no texto, de alguma maneira. Eu não preciso interpretar. Agora sim, eu preciso ler o texto para responder essa questão. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso comparar as afirmações das alternativas que eu tenho com o que está declarado no texto. Então, vamos lá. A letra A. A mancha solar AR3190 tem o tamanho de 4 planetas com a largura da Terra. Vamos procurar onde fala algo semelhante.
Uma mancha gigante que está prestes a explodir foi observada? Não, não é. A mancha R3190, que tem 4 vezes a largura do nosso planeta, foi registrada na superfície solar e causou espanto em pesquisadores de diversos institutos de ciências. Então aqui está parecido, vamos ver. Na alternativa, diz que a mancha solar tem o tamanho de 4 planetas. E na afirmação aqui está dizendo isso? No texto está dizendo o seguinte: a mancha tem 4 vezes a largura do nosso planeta e não de 4 planetas. Então a letra A não é a nossa alternativa. Na B diz o seguinte, vou colocar aqui, ó, para a gente estar comparando. A explosão da mancha solar, a R3190, deve acontecer em poucos dias. E os especialistas estudam quando se dará com precisão. Vamos procurar essa informação aí no texto. Uma mancha gigante que está prestes a explodir foi observada na superfície do Sol por cientistas ao redor de todo o mundo. A mancha, que tem 4 vezes a largura do nosso planeta, foi registrada na superfície solar e causou espanto em pesquisadores de diversos institutos de ciência, como a Agência Espacial do EUA, e de observatórios espaciais na China e na Índia. Então aqui nós temos no início que está prestes a explodir. Prestes a explodir. E na alternativa está dizendo que a explosão deve acontecer em poucos dias. E os especialistas estudam quando que isso ocorrerá. Vamos ver mais um pouco. A mancha está tão grande que, caso você tenha óculos apropriados para observação solar, aqueles para visão de eclipses e certificados pela Organização Internacional de Normalização, ou ISO, poderá vê-lo a olho nu. A explosão deve acontecer em breve, mas ninguém tem certeza de quando o rompimento da mancha se dará com precisão. Então veja aqui, ó. Deve acontecer em breve, mas ninguém tem certeza de quando o rompimento da mancha se dará com precisão. E na nossa alternativa está falando que faltam poucos dias para isso acontecer. A expectativa é que, pela dimensão da mancha, uma grande carga de ondas seja liberada e, se ela ocorrer na direção na Terra, é possível aguardar alguns fenômenos curiosos. Além de auroras boreais, é possível observarmos a queda de sinais de rádio, instabilidades elétricas, problemas de diversos equipamentos, como é de praxe quando ocorrem as tempestades solares magnéticas. Esse fenômeno é relativamente comum, mas raramente pode trazer consequências graves para a nossa vida em comunidade. Então, veja, pode acontecer em breve, né? Deve acontecer em breve, mas não necessariamente em poucos dias, como está dizendo na nossa alternativa. Vamos ver aqui, ó. A explosão da mancha solar deve acontecer em poucos dias e os especialistas estudam quando se dará com precisão. Ninguém sabe quando será, ok? Eles estão estudando quando que isso vai acontecer? Não está dizendo isso no texto. Está dizendo que ninguém sabe quando se dará com precisão. Agora veja a diferença. É bem possível, sim, que estejam estudando, né, para saber quando que isso vai acontecer. Mas no texto não está informando isso. Então você não pode ir além do texto. Não é uma questão de interpretação, é uma questão de compreensão. Vamos para a letra C. A mancha solar R3190 está bem grande, porém só será possível vê-la a olho nu com equipamentos específicos aprovado pela ISO. Então vamos ver, fala no texto que a mancha é bem grande? Fala no texto que só é possível vê-la a olho nu com equipamentos específicos? Então vejamos. A mancha, que tem 4 vezes a largura do nosso planeta, foi registrada na superfície solar, causou espanto, certo? Não, vamos continuar. A mancha está tão grande que, caso você tenha óculos apropriados para a observação solar, aqueles para visão de eclipse e certificados pela Organização Internacional, né, a ISO, poderá vê-la a olho nu.
Olha aí. Então, para você conseguir ver a olho nu, você precisa desse equipamento. Está falando isso no texto? Está, com muita clareza. A mancha é grande? Ok. Se você tiver esses óculos apropriados, certificados pela ISO, poderá vê-lo a olho nu? Está falando no texto, olha aqui, ó. Mancha grande. Ok. Caso você tenha os óculos apropriados, né, certificados pela ISO, né, certo? Óculos apropriados, aqui, ó. Poderá vê-lo a olho nu. Muito bem, olha aí, a letra C possivelmente é a nossa alternativa. Mas vamos ver aqui a letra D, o que está falando, antes da gente bater o martelo. A mancha solar, a R3190, pode afetar a vida na Terra, inclusive os movimentos de rotação e translação do planeta. Vamos procurar? Vocês lembram de ter lido isso? A expectativa é que, pela dimensão da mancha, uma grande carga de onda seja liberada. Se ela ocorrer na direção na Terra, é possível guardar alguns fenômenos. Que fenômenos? Aurora boreais, queda de sinal de rádio, estabilidade elétrica, problema em diversos equipamentos eletrônicos, como satélites, como é de praxe quando ocorrem as tempestades solares e magnéticas. Esse fenômeno é relativamente comum, mas raramente pode trazer consequências graves para a nossa vida em comunidade. Falou em algum momento de rotação e translação do planeta? Não, não falou, gente. Nossa alternativa já sabemos que é a letra C. Vou marcar aqui a C, ó. Sem medo de errar. Letra C. Nosso gabarito. Espero que você tenha gostado dessa correção de questões. Se você gostou, eu peço que você compartilhe para ajudar o canal a crescer. Curte, comenta e não esquece de assistir aos outros vídeos, né? Os vídeos relacionados aos temas dessas questões, porque irá aprofundar o seu conhecimento. Obrigada mais uma vez por assistir e até a próxima.